Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 27 de Tishrei. Estamos no meio da carta sagrada Igeret HaKodesh de número 25. Continua o Alter Rebbe e nos diz: Vehine nodá leyodeichem. E eis que é sabido por todos aqueles que são conhecedores da chamada sabedoria oculta, que isso se refere aos ensinamentos da Kabbalah. E o que ele vai nos explicar agora, o Alter Rebbe, em relação àquilo que estava sendo questionado sobre os ensinamentos do Baal Shem Tov, quando o Baal Shem Tov dizia que se revestiu a Shekhinah, mesmo naquela pessoa que estava incomodando e perturbando o indivíduo que queria rezar, aquele Yehudi que está querendo rezar com devoção, com kavaná, com intenção. Então ele nos fala, assim dizia o Baal Shem Tov, que quando vem uma pessoa, e mais ainda se for um gentio, um goi, e atrapalha, incomoda esse Yehudi, não permitindo que ele faça a sua reza direito, com concentração, então o Yehudi deve pensar se Hashem mandou esse indivíduo para ficar falando essas tolices ou essas bobagens justo no momento da minha reza. Talvez isso é uma mensagem para mim, que eu devo me concentrar mais ainda, de uma maneira mais intensa, até que eu já nem passe a ouvi-lo mais, né? Até que ele passe, que eu ignore e passe desapercebido. Mas talvez isso é uma mensagem para mim, que eu tenho que ter uma devoção e uma intenção ainda mais profunda. Então, aquilo que os opositores do Hassidismo questionavam e contestavam, como Baal Shem Tov pode dizer que a Shekhinah estava na boca daquele indivíduo que estava falando tolices e bobagens, etc. Então, aqui ele vai nos explicar em seguida no que consiste o conceito de Shekhinah de forma geral. Nós sabemos que a palavra Shekhinah vem do verbo lishkon, em hebraico, que significa habitar. Por isso, a presença de Deus aqui é chamada de Shekhinah, se referindo à presença de Deus que habita nas esferas inferiores. Por isso é chamado de Shekhinah, Shochenu Mitlabesh, quando Deus se reveste e habita nos planos inferiores. Ou seja, depois que a luz e revelação divina desce de um nível para outro, de um mundo espiritual até outro, podendo então se adaptar e se revestir de forma específica em cada criatura, de acordo com o seu padrão, de acordo com a sua capacidade. Ele vai nos dizer que nisso consiste o conceito de Shekhinah justamente. E na sequência ele vai nos explicar que até mesmo naquelas criaturas que são pertencentes ao campo da Klipá, das chamadas cascas que encobrem divindade e espiritualidade, até mesmo aquelas criaturas que aqui na sua atuação elas parecem ou de fato são agentes do mal, ou que representam o lado impuro, ou não, aquilo que parece contrariar a divindade, etc., mas nelas mesmas também está presente a Shekhinah. Nelas também está revestida a luz da Shekhinah, nelas também está investida a energia divina que lhes dá vitalidade, que lhes dá existência, como a gente explicou anteriormente, que até a pedra possui essa energia divina e o tempo todo todas as criaturas dependem para sua subsistência dessa força divina atuante sobre elas, senão elas voltariam para o nada. Então, na realidade, o Alter Rebbe vai nos esclarecer que em todos os seres e criaturas existe um revestimento da Shekhinah, existe uma presença divina que se manifesta dentro delas, dando vida e existência a elas, até mesmo nas criaturas negativas. Porém, a diferença é que essa Shekhinah aqui se encontra no Galut. Nessas criaturas, essa revelação, essa presença, a energia divina se encontra enclausurada, se encontra como banida no exílio. Ela não está em livre movimento, não está podendo se expressar da forma que ela gostaria. É claro que qualquer revelação e energia divina só quer propagar o bem, só quer dar evidência àquilo que é positivo, àquilo que é espiritual, elevado. Mas nesses seres e criaturas, na realidade, eles também são movidos por uma força divina. Eles também têm revestidos dentro de si uma energia divina que é parte da Shekhinah, que habita em todos os seres e criaturas abaixo, apenas que neles a Shekhinah está no estado de exílio.
Isso que segue o Alter Rebbe nos dizendo, que é conhecido por todos aqueles que estudam, que conhecem a Kabbalah, que Dvar Hashem Nikra Beshem Shechina Belashon Raboteinu Zichronim Livracha, que é a palavra de Deus. E nós já falamos que palavra de Deus, assim como a palavra expressa para fora aquilo que a pessoa tem dentro de si, da mesma maneira se utiliza como metáfora o conceito de palavra de Deus para simbolizar a energia divina, a energia que vem, sai do Criador para dar origem às criaturas. Então a palavra de Deus é chamada de Shekhinah. Essa palavra de Deus é chamada de Shekhinah na linguagem dos nossos mestres de abençoada memória. Veimatata matronita pela Jona Zohar, e na linguagem cabalística, na terminologia do Zohar, ela é chamada com nomes místicos, a mãe inferior ou a rainha. Mas o significado é o mesmo, assim como a mãe zela e cuida, está presente, envolvendo os filhos, não é? Ou a rainha, ela governa, reina, rege os súditos, etc. Da mesma maneira, se fala que essa força divina, ela se manifesta, está envolvida com seres inferiores. O Ifrat Bereish Parshat Vayera, ele nos dá referências de onde isso se encontra mencionado no Zohar. Por que é chamada de Shekhinah, a revelação da presença divina? Lefi sheshochen umitlabesh banivraim leachayotam. Nos diz por que a palavra de Deus, que representa a energia vital que dá existência aos seres e criaturas, por que ela é chamada de Shekhinah? Porque ela shochen, do verbo shochen, ela habita e se reveste nas criaturas para lhes dar vitalidade e existência. Então essa palavra de Deus, essa energia divina, leva o nome de Shekhinah, porque Shekhinah significa habitar, aquele que vem habitar dentro, não é? Dentro da casa aqui, aquele que habita dentro das criaturas, aquele que se revela nas criaturas para lhes energizar, para lhes dar vitalidade e existência. Continua o Alter Rebbe nos dizendo, Belashon HaMekubalim, na terminologia cabalística, Nikra Beshem Malchut, em associação a Sefirot, aos atributos divinos. Então o conceito de Shekhinah está associado à Sefirah de Malchut, a 10ª Sefirah, que é aquela que representa reinado, soberania, atuação de Deus sobre os súditos. Al-Shem Dvar Melech Shilton, isso também está associado com a palavra divina, que é a energia de Deus que está presente nas palavras da criação, como é sabido que o rei governa através da sua palavra. Através da sua palavra é uma ordem, então o rei também ele age, governa através da palavra, por isso Malchut, Malchut Peh, assim está escrito no Tikkun Ezor, que Malchut também está associado como se fosse representando ou simbolizando a boca, ou seja, aquela que emite as palavras que representam a energia vital divina sobre as criaturas. Que a Melech manhig malchuto bediburo, pois o rei, ele conduz o seu reinado, ele governa através da sua palavra. E também há outros motivos porque Malchut está associado com palavra, etc., conforme conhecido por todos aqueles que são iniciados na chamada sabedoria oculta na Kabbalah. מודעת זאת כי יש בחינת ומדרגת מלכות דאצילות ובחינת מלכות דבריאה. Nos fala que também é sabido, também é conhecido que o nível de Malchut, esse nível que está associado, que é o nome cabalístico para Shekhinah, para a luz divina que habita sobre os seres, sobre as criaturas, lhes dando vitalidade, energia, existência. Então esse atributo de Malchut existe em todos os níveis espirituais, assim como existe o nível, a categoria de Malchut no mundo de Atzilut, no campo da emanação, no mundo mais elevado. E da mesma forma existe também Malchut de Briah, existe o atributo de Malchut no mundo abaixo de Atzilut, que é chamado mundo da criação. Lá também está presente Malchut, ou seja, o conceito dessa
fala de Deus, entre aspas, dessa energia emitida por Deus para dar vitalidade e existência às criaturas, ele se faz presente em cada mundo de acordo com as suas características. O mundo de Atzilut, que é um mundo de emanação, um mundo de divindade mais intensa, de forma revelada. Então, lá em Malchut, essa força, essa energia está presente de uma maneira mais elevada, mais intensa espiritualmente falando. Já em Briá existe essa palavra divina, essa energia para as criaturas, mas mais condensada, mais ocultada. Continua, o Rebbe nos explica o Perush Malchut de Atzilut. Então, o que significa que algo é derivado de Malchut de Atzilut? Dvar Hashem mechayeu mehave neshamot agdolot shem mebchinat Atzilut. Isso significa a palavra de Deus, por como nós falamos, Malchut está associado com palavra, ou as palavras vitalizantes que transmitem energia divina. Na linguagem metafórica, Malchut é como a boca, portanto, Malchut de Atzilut representa a palavra de Deus, que dá vida e existência para as almas grandiosas, que elas são derivadas, estão associadas ao nível, à categoria de Atzilut. Portanto, de Malchut de Atzilut, de Malchut vem aquilo que vai habitar nas criaturas, Shekhinah. Vem a palavra de Deus, que é a fonte de energia. Então, a fonte de energia derivada de Malchut de Atzilut, onde ela é canalizada nasquelas almas muito grandes e elevadas, aquelas almas que estão no nível de Atzilut. Todas as almas, em primeira instância, são derivadas de Atzilut. Porém, depois elas passam pelos mundos inferiores e lá elas são processadas, são diminuídas. Sua divindade, sua energia divina, luz divina, revelação divina presente nelas vai se condensando, vai se ocultando, vai sendo processada, vai sendo diminuída. Mas existem algumas almas especiais, algumas almas grandiosas, que essas almas são chamadas sempre de almas de Atzilut, ou seja, mesmo quando essas almas descenderam para o plano terrestre, mesmo quando estavam atuando aqui nesse mundo material, quando estão atuando nesse mundo material, elas mantêm as propriedades de Atzilut. Atzilut é um mundo que está perfeitamente integrado com Deus, completamente unificado com Deus, por isso é chamado mundo de emanação. Lá sequer existem criaturas, nem almas, anjos ainda de forma evidente ou individual, etc. Lá o que se percebe é apenas o Criador e a divindade, não é? Então, existem almas que estão nesse nível de Atzilut, ou seja, que elas estão completamente, almas sagradas elevadas que estão completamente integradas, unificadas, e portanto também anuladas a Deus, a tal ponto que elas não se sentem, não se consideram uma existência própria. Por isso são almas, pessoas extremamente altruístas, completamente altruístas, pessoas que não sentem a si próprio como uma existência à parte, pessoas que estão a serviço de Deus, sem vontade própria, sem interesses particulares, sem desejos pessoais, ambições pessoais, mas sim, elas estão completamente anuladas a Deus. Aquelas pessoas que se tornaram uma carruagem, um veículo para Deus, assim como o veículo não tem vontade própria, ele segue para onde o condutor quer ir, essas pessoas também se tornaram um veículo para a vontade de Deus, elas se conduzem apenas para onde a vontade de Deus indica. Isso que ele nos diz de Malchut de Atzilut emana a vitalidade para essas almas especiais que estão na categoria de Atzilut, como Nishmat Adam Arishon, assim era a alma de Adão, o primeiro ser humano que foi criado, por assim dizer, das próprias mãos de Deus, Shenemar bo vayipach beapav Nishmat Chaim, sobre quem foi dito que Deus soprou em suas narinas a alma da vida. Ou seja, essa alma especial que Deus soprou em Adão era uma alma no nível de Atzilut. Ukmo Nishmot Avot Ve'anevim B'Kayetz Bahem, da mesma maneira também, o mesmo se aplica em relação às almas sagradas dos nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, que eles estavam nesse nível de Merkavá, anulados diante de Deus como um veículo a Deus, e também nossos grandes profetas. Shehayu Merkavá La Hashem Mamash,
todas essas pessoas atingiram um nível muito elevado em termos espirituais, que eles se anularam por completo a Deus, se transformando, eles eram literalmente um veículo para a vontade divina. O Beteilim, Mamash, Bimtziut Elav, eles estavam num estado de abnegação total em relação a Deus, eles se encontravam completamente anulados a Deus, não só altruísmo, mais do que isso, eles já nem tinham vontade própria, não eram considerados uma entidade própria, estavam apenas e tão somente a serviço a Deus, Amar, Abotei no Zichronam Livrachá, como assim afirmam os nossos sábios de abençoada memória, em relação a Moshe Rabbeinu, que Moshe se anulou de forma tão completa em relação a Deus, a tal ponto que se diz que aquilo que saía da boca de Moshe, aquilo que ele falava, já não eram palavras suas. Shekhinah medaberet mitoch garono shel Moshe, era Shekhinah, era a revelação divina que falava da garganta de Moshe. As palavras que saíam da boca de Moshe não eram palavras próprias, mas ele estava tão anulado em relação a Deus, não é? Ele já se anulou, era transparente em relação a Deus, a tal ponto que quando ele profetizava, não era ele que estava falando, ele apenas transmitia o que Deus queria dizer. A própria Shekhinah falava da sua boca. Ou seja, ele aqui nem atuava como intermediário, não é que ele interpretava ou traduzia, ou etc., não é que ele retransmitia para nós o que Deus mandava ele dizer, mais do que isso, quando ele falava diretamente já era Shekhinah, falando da sua boca. O mesmo também acontecia com todos os grandes profetas que nós tivemos e aquelas pessoas que eram dotadas de Ruach HaKodesh, de um espírito sagrado, que eram como um dom de profecia, uma inspiração divina. Então essas pessoas elevadas, essas pessoas espiritualizadas, Hayakol vedibura Elion, mitlabesh bekolam vediburam mamash. Fala que neles a voz divina, a palavra suprema de Deus se revestia nas suas próprias vozes, nas suas próprias falas, com os Katav Arizal, como assim explica o Arizal, o cabalista Rabbi Yitzhak Luria, seja que todas essas pessoas, sejam os patriarcas, sejam os profetas, Moshe Rabbeinu, tzadikim muito elevados, etc., tão anulados a Deus, eles acabavam sendo portadores de uma alma de Atzilut, de uma alma elevadíssima daquele campo que está unificado e anulado a Deus, e que recebe, portanto, a sua energia da palavra de Deus, conforme sai de Malchut de Atzilut. Já num plano inferior, o Malchut de Briah, Malchut, o 10º atributo divino no mundo de Briah, que também se chama Malchut, é correspondente. Ele então indica o que? O Dvar Hashem Amechaye Umehave Aneshamot Ve'amalachim Shebeolam Abriah. Então, de Malchut Pé, Malchut é considerado sempre como a boca, ou aquilo que emite a palavra divina, que contém a energia vital que dá existência às criaturas. Então, no caso de Briah, o que é derivado de Malchut de Briah é a palavra divina, a energia de Deus, que dá vida e traz existência às almas e os anjos presentes no mundo de Briah, que aí já são criaturas à parte, criaturas muito elevadas, espiritualizadas, etc., mas já são criaturas. Aqui está em evidência não só o Criador, mas também o aspecto criatura, isso que está presente no mundo de Briah, que é chamado mundo da criação, She'en ma'alatam ke ma'alat ha'atzilut v'chulei, ou seja, o nível espiritual delas é elevado, muito elevado, porém não se assemelha, não é como o mesmo nível de Atzilut presente em Atzilut. E assim por diante nos outros planos, no mundo de Yetzirah, etc., a mesma coisa, aquilo que é derivado de Malchut de Yetzirah vai ser um plano, é uma energia divina, uma fala divina, entre aspas, que contém uma vitalidade num plano inferior, até chegar no plano mais baixo nosso, o Malchut de Asiyahu, aquilo que é derivado do atributo de Malchut no mundo espiritual de Asiyah. O que vai sair, o que vai ser emitido, qual tipo de palavra divina ou energia divina que vai sair de Malchut de Asiyah. Dvar Hashem Amechaye Umehavet Olam Hazeh Bichlolo. Disso é derivado a palavra de Deus, ou seja, a energia vital divina
que dá existência e dá vitalidade para tudo que existe nesse nosso mundo de forma geral, ou seja, tudo que há no nosso plano físico, terrestre, material é derivado de Malchut de Asiyah, da energia divina proveniente de Malchut de Asiyah, Ad Yesod Heafar, até os níveis mais baixos, não só em termos espirituais, mas até em termos de vitalidade, aqueles que de forma revelada não possuem movimento, vida, etc. Ad Yesod Heafar, até o elemento terra, que é o inorgânico inanimado, ou Ve'amayim asher mitachad la'aretz, ou até a água que está abaixo da terra, mas em tudo isso há uma energia divina, só que aqui essa energia divina é proveniente de um nível inferior de Malchut de Asiyah. O último nível, o último atributo de Malchut no plano de Asiyah. Mas de qualquer maneira, Malchut é a fonte de vitalidade de criaturas em todos os mundos, em todos os níveis. Então, todos os tipos de criaturas recebem a sua energia divina dessa fonte de vitalidade que é chamada Malchut, que é indicada pela Shekhinah. Mas daqui a gente vê que até mesmo se no nosso mundo nós temos já criaturas impuras, nós temos até criaturas do mal, nós temos coisas negativas, etc. Mas no final tudo recebe a sua vitalidade, a vitalidade é derivada desse poder de Malchut, ou seja, aquilo que é chamado de Shekhinah, em outras palavras, a energia divina que está revestida em toda e qualquer criatura, que é chamada de Shekhinah, que habita dentro dela. E aí a gente fica com aquele questionamento que os opositores da Hassidut traziam, como é possível que a Shekhinah, que a revelação, a presença divina se manifeste em algo que é contrário à sua vontade, ou em algo que é negativo, ou em algo que está servindo como agente do mal. Isso que ele vai nos explicar a seguir.